Chegamos no penúltimo episódio da segunda temporada de Euphoria. É o episódio aí que a gente estava aguardando muito, porque ele é justamente o episódio crucial que antecede ali o final, né? Que antecede o episódio final. E a gente estava com muita expectativa, principalmente porque o episódio 6 não foi tudo isso, foi um episódio meio morno, deu uma quebra ali de expectativa. E aí, a gente vai ver nessa análise aqui, com spoiler, uma análise completa, se esse episódio 7 foi realmente tudo isso. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Eu falo muito sobre filme, sobre série, falo muito sobre Euforia. Eu vou deixar aqui a playlist completa com todos os vídeos da série. E também, se você puder deixar o like, me ajuda bastante. Como eu falei, as pessoas estavam com muita expectativa para esse sétimo episódio, e principalmente depois que vazou um suposto roteiro aí, falando sobre como seria o final do episódio 7, ligando ao episódio 8, e aí conta todo o final ali. A gente estava realmente muito apreensível. Eu, por exemplo, estava aqui aflito. Eu me preparei psicologicamente para assistir o episódio 7. E olha, não foi tudo isso que aconteceu, não. É impressionante que a maioria desses episódios da segunda temporada tem sido um balde de água fria. E eu vou explicar o porquê, principalmente nesse episódio 7. Eu sei que às vezes pode até parecer maçante eu vim aqui falar que eu me decepcionei com o episódio, isso aconteceu com bastante frequência nessa temporada, mas eu não posso deixar de achar e de falar em como a temporada está realmente com muitos altos e baixos. Por exemplo, a gente tem grandes episódios, como o primeiro episódio e o episódio 5, eu acho que são realmente os maiores episódios da temporada. Mas fora esses, a gente tem outros episódios muito bons, muito bonitos, mas se a gente for ver a história, se a gente for analisar a história, ela não anda. Os arcos narrativos não são muito bem elaborados, não tem um grande acontecimento nesses arcos desses personagens individualmente. E o que é irônico, né? Porque Euforia é justamente conhecida por trabalhar muito bem os seus personagens individualmente. Eles são tão bem trabalhados individualmente que quando eles se reúnem, parece que é tipo um crossover de várias séries, porque parece que a gente tá vendo várias séries em uma só. E eu sinto que nessa segunda temporada não tem acontecido isso dessa forma. Eu acho que todos esses outros episódios, com exceção a esses que eu citei, eles têm grandes potenciais, tem momentos muito bons, mas eles são muito camuflados ali nas cenas muito bonitas, cenas muito artísticas ou engraçadas, ou de romance ou algo do tipo, e a história, quando a gente vê, de fato, não tá andando. E essa é a minha maior preocupação. Esse episódio 7, por exemplo, eu tinha a esperança de que alguns arcos já fossem finalizados ou tivessem reviravoltas e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. O Sam Levinson, o criador da série, ele teve, né, toda essa liberdade criativa para mudar a narrativa de Euforia, o que ele sempre faz, e isso é muito divertido, é muito interessante, em como ele não tá preocupado em seguir ali uma história linear, sabe, uma narrativa linear. Não, ele gosta de mudar, aí muda o ritmo do episódio, o formato, e ele brinca muito com isso, trazendo várias referências, isso é muito legal. Mas, por exemplo, ele fez isso no episódio 4, que eu acho que é o episódio mais artístico, assim, de toda a série, na verdade. Ele traz muita referência, muitas brincadeiras ali na narrativa, e foi realmente um episódio muito legal, muito divertido, mas aí a gente não precisa mais desse tipo de episódio, porque aqui a gente tá chegando na reta final, então a história precisa andar de fato. E não foi isso que eu vi nesse episódio 7. E o meu maior medo é que fique tudo para o episódio final, e não dê tempo de trabalhar todos os arcos. No fim desse vídeo eu vou falar quais são os arcos que eu espero que eles trabalhem, que eu espero que eles finalizem ou dê algum sentido, né, ou enfim, dê algum rumo para a terceira temporada. E assim, até o momento tá tudo ali muito em aberto, e eu fico preocupado, porque com um episódio de 1 hora é meio que difícil você contar todas essas histórias. Mas enfim, vamos aqui analisar o episódio 7 como um todo, que lembrando, eu gostei do episódio até, por mais que eu falei todas essas coisas, eu achei um episódio super divertido, super interessante, sabe? Toda a narrativa e muito bonito, claro, um episódio lindíssimo, mas eu acho que não era pra ser um episódio 7, sabe? Um penúltimo episódio de uma temporada.
temporada. Ele teria espaço ali mais ou menos no meio ou no começo da temporada. Eu acho que a numeração dele não tá muito legal, não. Mas enfim, vamos aqui entender. Como eu sempre faço, eu separo por arcos narrativos e tal. Então vamos tentar aqui analisar cada arco dos personagens. Esse episódio 7, ele foi meio bagunçado no sentido narrativo, e isso foi proposital, né? E o que eu achei também muito curioso, porque Euphoria, ela tem uma narrativa ali muito bem dirigida, muito bem orquestrada, sabe? A gente sabe muito bem o que tá falando, o que tá sendo falado. Nesse episódio eu já senti uma certa bagunça na linha do tempo, por exemplo, quando a gente tá vendo algumas coisas da perspectiva da Lexi, aí entra uma perspectiva da Rue, por exemplo, e fala e mostra, né, um flashback de uma coisa que não tinha muito a ver com o que estava rolando, mas precisava colocar em cena. Então eu senti um pouco bagunçado nesse sentido. Foi proposital, não sei se isso foi tão legal, mas enfim. Um grande exemplo disso é uma cena em que tá rolando a peça, e aí do nada tem uma cena da Jules com a Rue no banheiro, se reencontrando e tal, e isso totalmente destoando do que a gente estava vendo ali na peça. Então eu senti que precisava colocar isso pra mostrar o que estava acontecendo ali entre a Jules e a Rue, mas realmente não fazia muito sentido naquele momento na peça. Bom, pra começar, o episódio foca bastante na peça da Lexi. Isso a gente já tinha visto na promo. Eu tinha falado até no meu vídeo reagindo ao trailer que essa temporada ia ter bastante cenas de teatro e tal, e realmente esse episódio foi inteiro dedicado a isso. E ali a gente sabe que todos os personagens estão assistindo a peça ou estão a caminho de assistir a peça. Começando pela Rue, pelo arco da Rue, ela tava lá na peça assistindo, e eu achei isso muito legal, porque já dá pra ver que ela tá com uma cara bem melhor, ela já tá limpa faz pouco tempo, mas ela já tá limpa, e ela tava ali assistindo a peça e super se divertindo, mesmo a peça contando sobre ela e todas as coisas ruins que ela passou. Eu acho que ela tava muito feliz pela Lexi, mostra também um pouco da amizade dela, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas é muito legal ver a Rue nesse sentido, né, enfim, melhorando e tal, e eu achei muito bonito. Fora as vezes que ela dava risada e fazia aquelas caras que a Zendaya faz, que é maravilhosa, enfim, gostei muito dessa parte. E aí nessas cenas em que a Rue tá assistindo a peça, volta e meia ela olha pra Jules e vice-versa, a Jules também olha pra ela e tal, a gente vê que elas ali estão com climão ainda, mas que ainda há alguma coisa, claro, ainda há um sentimento entre elas. E aí, como eu falei, no meio do episódio mostra que elas acabam se encontrando no meio da escola, o que é natural, enfim, elas estudam na mesma escola. Aí tem a cena em que elas se encontram no banheiro, a Rue até cumprimenta a Jules e ela não sabe muito bem o que falar, e aí fica todo aquele clima tenso e tal, então sabemos que até o momento não teve nenhum contato de ambas as partes. Mais pra frente também a gente vai ver uma outra cena da Jules queimando o DVD que o Nate deu pra ela, então esse DVD realmente já está destruído, eu acho que não vai ter mais espaço na história em Euphoria. E a gente vê um pouco mais sobre o enterro do pai da Rue. Eu não sabia, por exemplo, que as amigas estavam lá, então Alex estava lá e todas as outras meninas também. Aí tem o discurso da Rue e tal, e pelo que eu vi, tem a cena em que a Alex entra no quarto e pega a Rue ali usando droga e tal, já naquele momento super triste do enterro do pai. Aí depois, ainda no arco da Rue, a gente tem mais pro fim do episódio, uma cena que me deixou um pouco pensativo, em que ela está deitada com a mãe, e a mãe fala pra ela que basicamente a Rue destruiu ela, quebrou ela, e que ela agora vai focar exclusivamente na Dia. Então se a Rue quiser usar droga, ela pode usar, e quando ela fizer 18 anos, ela pode sair da casa dela, que a mãe dela vai basicamente esquecer ela da vida e não vai se preocupar com ela e tudo mais. Eu achei esse discurso da mãe dela muito duro, né? Enfim, eu realmente não estava esperando isso, ainda mais quando a gente viu todas as preocupações da mãe, de tentar ligar para a clínica, de chorar e de, claro, tentar buscar a filha, tirar a filha da droga e tal. E agora ela simplesmente muda, assim, sem nenhuma construção. Eu achei um pouco estranho, eu não esperava isso da mãe da Rue. Talvez ela fale da boca pra fora justamente pra amedrontar a Rue, mas não sei se eu gostei muito desse diálogo, não. E realmente a Rue ficou muito mal ouvindo aquilo, acho que isso pesou bastante e pode, claro, influenciar ela a não usar mais droga, porque ela vai pensar, poxa, realmente a minha mãe vai me botar pra fora de casa e aí eu, enfim, nem sei aonde eu vou morar. Então talvez isso mexa com a cabeça dela, mas eu achei o discurso bem duro. E aí falando um pouquinho do que
que a peça está contando, né, a gente vê muita coisa ali da perspectiva da Lexi, né, na sua peça. A gente vê que antes da overdose, a Lex, a Rue e o Fesco, eles eram bem próximos até. Tem uma cena em que eles estão fumando maconha e tudo mais. Aí a Lexi dorme e eles pintam uma barba na Lexi e falam que ela parece o Bob Ross, que é aquele pintor e tal. E depois, né, curiosamente, a Lexi vai de Bob Ross naquela festa fantasia que é icônica e tal. Então a gente já vê algo ali, uma conexão antes. E também é curioso pensar que a Lexi e o Fesco já se conheciam, já interagiam antes, mas esse interesse dos dois surgiu lá naquela festa. Então não eram, tipo, dois personagens que nunca tinham se falado, eles super se conheciam antes. Agora falando um pouquinho do arco da Cassie, do Nate e da Mad. A Cassie, ela realmente mudou o seu visual, ela tá morando na casa do Nate e falou pra ele que ela vai servir a ele, vai ser submissa a ele, então ele pode vestir ela, moldar a personalidade dela, controlar com quem ela fala, o que ela come, enfim, ela tá completamente submissa e ela acha que isso é amor, né, se dedicar a uma pessoa. E aí a gente tem algumas cenas deles andando juntos no colégio, a Cassie totalmente mudada e tal. Também aparece a cena que é a continuação lá do episódio 5, daquela confusão, da briga que a Mad tava tendo com a Cassie. Elas sobem até o quarto da Cassie e a Cassie se tranca no banheiro, a Mad do lado de fora tentando abrir. A Mad fica muito chateada, muito descontrolada e fala em como o Nate acabou com a vida dela e no final ainda transa com a sua melhor amiga. E tudo isso foi antes do Nate apontar a arma na cabeça dela. Então assim, se ali ela já estava desestabilizada, imagine depois. E a Cassie fica ali trancada no banheiro e a Mad chama ela de covarde, o que ela realmente estava sendo. E já na peça a gente vê um pouco mais sobre essa amizade, né? Em como essa amizade foi construída e tal. A Mad passou mais ou menos um mês na casa da Cassie, porque os seus pais estavam brigando muito e tal. E a gente vê a aproximação delas duas. E em como a Mad é fofa, gente, sério. Eu já tinha percebido isso em vários momentos em que ela, por exemplo, conversa com a Rue, em que ela ouve a Cat. E nesse momento a gente só percebe como a Mad é legal, ela conversando com a Lexi, falando sobre confiança e tal. De verdade, eu amo a Mad, eu acho que ela é uma das minhas personagens favoritas, assim, se não a minha personagem favorita de Euphoria. Eu acho que é uma personagem com muitas camadas, a gente pode esperar qualquer coisa dessa personagem, e além de tudo isso, ela é uma personagem super incrível, super fofa, e eu espero de verdade que ela cresça cada vez mais na história. Tem uma outra cena dela com a patroa dela, que se eu não me engano é Samantha. Elas estão ali numa quadra, provavelmente vendo o filho ali da Samantha jogar bola, e a Mad fala que ela não quer quebrar o coração dele, que quer terminar com ele. Eu acredito que aquilo seja um flashback dela tentando terminar com o Nate antes de tudo rolar e tal. Não tenho certeza, mas acho que foi isso que pareceu. E a Samantha acaba dando um presente pra ela, que é aquele vestido que ela usou, o que prova que é bem provável que a Samantha saiba que ela use os vestidos dela. E, enfim, mas ela não se importa, ela gosta da Mad e tal. E eu gostei muito dessa amizade, eu achei bem legal esse contraste ali de uma pessoa mais madura com um adolescente. Depois disso tem a cena da Cassie, super emotiva por umas coisas que ela tá vendo ali na peça. Ela acaba saindo ali do teatro e vai pro banheiro. Chegando lá, ela fica se olhando no espelho e aí a gente tem a repetição de uma outra cena que já tinha acontecido em outros episódios, dela ali se olhando no espelho, vendo a sua aparência mudada. Aqui a gente vê que finalmente ela conseguiu o que ela queria, né? Ela conseguiu conquistar o Nate, ela tá com ele, ela é outra pessoa, mas ela não tá feliz, né? A gente vê ali claramente no rosto dela, ela tentando ficar alegre, mas nos seus olhos já mostra que ela não tá feliz. E não era bem isso que ela estava esperando. E eu gostei muito disso, dessa repetição. Eu achei que esse episódio trabalhou bastante com essas repetições, trouxe outros momentos da temporada nesse episódio, eu achei isso bem legal. Como, por exemplo, uma cena em que o Nate está transando com ela e ele coloca ela na mesma posição que o Cal colocava a Jules, né? Rasgando ali a meia calça dela e tal, exatamente como o seu pai fez com a Jules. E aí o Cal acaba entrando em cena e o Nate vira a Mad e o Cal vai por cima dele. Tudo isso era um sonho, né? Mas assim, eu acho que tem uma coisa muito bizarra que acontece nisso, sabe? Muita gente acha que ele foi abusado pelo pai. Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, o fato dele ter visto todas essas fitas e de saber o que o pai faz, mexeu muito com o psicológico dele. E que, quando a gente vê, né, no flashback do Nate, foi essa a grande mudança dele, né? Quando ele tinha ali uns 7, 8 anos, foi quando ele viu e foi quando ele mudou a sua personalidade e tudo mais. Então eu acho que isso afetou muito ele, e, enfim,
é uma grande questão aí que ele tem com o pai dele. Agora falando mais especificamente da peça, eu gostei muito de vários momentos da peça, eu achei super engraçada, muito bem construída. E, gente, o cenário, né? Tinham vários cenários nessa peça, o que prova que a escola ali de Euforia tem muita grana pra bancar isso, né? Eu achei isso maravilhoso, mostrando que a Alexia é super brilhante, né? Por ser uma personagem que ela só olha, né? Só observa. A mente dela trabalha de uma forma muito bem, assim, e ela tava sem medo de mostrar a história, né? Ela tava ali querendo ver fogo no parquinho, eu gostei muito disso. Tem um momento muito engraçado em que ela fala que ela espera ser gostosa e tal, e ela realmente tá ali toda gostosa, o cenário girando, e ela falando, né? E tem muito uma conexão ali da irmã, né? De como a irmã se projeta e tal, e ela é realmente o oposto, e aí mostra toda essa questão ali. É bem divertido ver outros atores interpretando os personagens, né? E os personagens olhando e tal, eu achei isso bem legal. Eu também preciso falar do Ethan, em como ele interpreta vários personagens. Ele faz o pai da Lexi e da Cassie, ele faz o Nate, e ele tá muito engraçado. Acho que foi um momento ali que esse personagem cresceu, né, na temporada, porque ele até então era só o namorado da Cat, e aqui ele teve até mais tempo de tela e espaço do que a própria Cat. E eu acho que um dos ápices desse episódio foi a mãe da Lexi e da Cassie. Sério, gente, eu dei muita risada com as reações dela, ela vendo ela mesma ali no palco. Nossa, muito engraçado. Acho que foi o momento em que eu mais ri nesse episódio. E aí, quando vai chegando mais pro fim da peça, vai focando bastante no Nate e na Mad, também na Cassie e tal, mais especificamente no Nate, onde mostra ali ele treinando com os caras e começa a criar um musical e insinuar que ele seja gay, e ele fica completamente constrangido, fica muito furioso e tal. Todo mundo ri, e é uma apresentação assim gigantesca, e o Nate sai do teatro e tá indo embora. A Cassie vai atrás dele e ele fala que tudo acabou, que ela pode ir na casa dele buscar todas as roupas dela e tal, e que tá tudo acabado por causa dessa peça e da irmã dela. Aí a Cassie fica extremamente furiosa, vai até a porta ali do teatro, fica olhando com aquela cara que, gente, sério, eu adorei aquela cara que ela fez. E o episódio termina ali, né, com um continua, dando aquele formato, assim como foi no comecinho do episódio, que tem aquela introdução, aqui a gente tem o continua, que é um formato ali do teatro e tal. E o episódio acaba aí, mas ainda há um arco que eu preciso falar, que não foi falado, que é o arco do Fesco, do Ashtray e companhia. Como eu tinha falado no meu vídeo sobre esse suposto roteiro que vazou, a gente estava esperando que o Fesco e o Ashtray fossem morrer nesse sétimo episódio, no fim do sétimo, mas não foi isso que aconteceu, e eu acredito que ainda vai acontecer. Bom, no episódio a gente vê que ele e a Alex estão cada vez mais próximos, eles ligam um pro outro durante a semana, conversam bastante, principalmente sobre a peça, e aí quando chega no dia da peça, o Fesco se arruma, né, a Faye passa a roupa dele, eu acho bem bonitinho ele se arrumando, tem as flores, o cartão que ele vai dar pra ela, mas no meio disso chega o namorado da Faye, que a gente já sabe tudo que ele tá planejando, que ele tá ali sendo conivente com a polícia e tal. E aí o Ashtray começa a perceber algo ali muito estranho acontecendo, uma interação que ele tá tendo com a Faye. O Ashtray, gente, ele é muito inteligente. Ele começa a sacar ali as coisas muito rápida. E aí começa a criar uma tensão nesse arco deles, né? A gente percebe que algo ali tá dando errado e tá dando muita aflição, porque o Fesco não tá percebendo, ele tá preocupado em ficar bonito pra peça da Lexi. Mas a gente sabe que algo vai acontecer. E de fato, algo vai acontecer no episódio 8. A gente já tem a promo do episódio 8, que eu não vou falar nesse vídeo, porque vai ficar muito grande. Eu vou falar no vídeo que vai sair na quarta-feira, mais especificamente sobre isso. Mas basicamente, a gente vai ter grandes coisas aí no episódio 8, envolvendo o Fesco e o Ashtray. Eu tô um pouco preocupado, porque talvez, enfim, fique muita coisa pro episódio 8. Mas é isso, né? O episódio 7 meio que já preparou a gente pro que pode acontecer no episódio 8. Mas enfim, o episódio 7 eu achei que eles fossem elaborar melhor a história, nos preparar para o episódio final, sabe? Não foi muito bem o que aconteceu, foi mais focado na peça e tal. Foi um episódio super divertido, muito bonito, teve várias transições ali lindas, sério. Tem uma transição que tá a Cassie conversando com a Lexi, se eu não me engano, é o Nate. Não, acho que é com a Lexi. E aí a câmera passa e de repente não é mais a atriz que faz a Cassie, é aquela outra atriz que tá fazendo a Cassie, né, na peça. E eu achei essa transição muito bonita. E vários outros momentos, né? Tem um zoom que pega lá do palco e vai até a plateia, assim, eu acho muito bonito a forma como eles fazem isso. Mas é como eu falei, essa temporada, às vezes, se escora muito nessas coisas bonitas e acaba esquecendo da história, de fato. E a gente que tá assistindo também acaba esquecendo.
Teve vários momentos, vários episódios que eu falei, nossa, que lindo esse episódio. Mas o que aconteceu de verdade na história, sabe? Então, assim, a história precisa movimentar e eu acho que esse episódio 8 tem essa grande missão e eu espero que dê tudo certo, que seja um episódio de 1 hora muito bem aproveitado. Ainda mais quando a gente tem vários arcos pra resolver, porque eu acredito que a terceira temporada a história realmente mude muito, sabe? A gente tem personagens mais velhos que talvez nem estejam mais na escola, porque eles já vão ter 18 anos e tal, se eu não me engano, eles não vão estar mais ali na escola, ou se não, vão estar no último ano da escola. Então, é uma grande mudança. Então, todos esses arcos que a gente tá vendo agora, talvez não tenham mais espaço na terceira temporada. E para isso, eles precisam ser finalizados. Então, por exemplo, a gente tem a Cassie, o Nate e a Mad. Eles precisam se resolver ali entre eles. Tem o arco da Rue e da família, tem esse lance aí da mãe dela, que já mudou completamente com ela. E tem a Dia também, enfim, como a Dia lida com o lance da droga. E claro, a Rue, né, com relação às drogas, a gente precisa saber o que ela está pensando, se ela quer voltar a usar ou não. Tem a Rue e a Jules, né, tem a Jules separadamente também, que a gente não teve muita coisa dela nessa temporada. Tem o arco do Ashtray e do Fesco, que a gente vai ver se realmente vai ser finalizado. Tem a Laurie, né, a traficante lá que emprestou as drogas pra Rue, e a Rue tá devendo dinheiro. Ela vai, enfim, ter que ir atrás disso. E claro, tem o Elliot, né, gente? Sério. O que é o personagem do Elliot? Ele, inclusive, até aparece em um momento ali na peça. É um personagem que já foi esquecido. Eu não sei pra que ele veio, o porquê que ele veio nessa temporada. Eu esperava que fosse um personagem muito bem elaborado, que a gente soubesse mais sobre o passado dele. E até então a gente não conhece muita coisa sobre esse personagem. E não sabe até onde ele vai, se ele vai morrer, se ele vai ficar, o que vai acontecer com ele. E assim, nesse episódio 8 a gente já tem muita coisa, e aí trabalhar somente o arco do Elliot não vai funcionar, não vai ter espaço. Tem a Cat também, a gente não sabe se ela vai continuar, se a atriz vai continuar na história, não vai, se vai matar essa personagem ou não vai. Ó, pra ser bem sincero, talvez matar a personagem seja melhor do que ela ficar tendo esse tempo de tela assim ridículo na série, sabe? Tipo, mal aparecendo. Inclusive aparecem algumas cenas dela dançando ali na peça, que eu não vi muito sentido, não tinha muita coisa a ver com a história na peça. Era simplesmente a Cat lá da primeira temporada dançando pra webcam, coisa que eu acho que nem seja a Barbie Ferreira de verdade, e sim aquela outra atriz que tava fazendo ela na peça. E tem também um outro personagem que muita gente tá reclamando que foi completamente esquecido nessa temporada, que é o McKay. Um personagem que teve uma história ali super horrível, né? Ele foi abusado por aqueles caras lá na faculdade. E depois ele foi basicamente esquecido, ele só aparece no primeiro episódio, depois acabou. Então falta falar sobre ele também, é um personagem relevante. E é isso, gente. Eu acho que tem muita coisa pra esse episódio 8, e talvez nem dê tempo de mostrar tudo isso que eu falei, sabe? E é uma pena, porque, assim, é uma falha do roteiro, né? Todas essas histórias, esses arcos, precisam ser resolvidos no fim da temporada, ou deixar um gancho super interessante pra temporada seguinte. Não sei se isso vai acontecer, eu tô torcendo de verdade para que aconteça. Como eu falo, Euphoria é uma das minhas séries favoritas da vida, eu amo muito Euphoria, continuo amando, mas eu não posso deixar de falar desses pontos fracos que estão acontecendo nessa temporada. É isso. Quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. Se vocês gostaram do episódio, não tem problema nenhum. Basta comentar aqui embaixo, vamos conversar nos comentários. Deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!